Videoaula, continuando aqui em vetor gerenciar dados, eu vou mostrar como associar um atributo por localização. Então nós vamos vir em associar atributo por localização e aí eu quero fazer a seguinte associação. Eu quero unir, né, os elementos aqui na minha camada de ponto, então gel ft capital, que estão dentro, né? Então aqui a gente tem bastante tipo que a gente pode selecionar. Então aqui eu posso selecionar mais que um, então eu posso colocar intersecciona, sobrepõe, contém. Então ele vai fazer aqui uma análise espacial em cima dessa minha camada e eu quero comparar ela com o meu BRUF, a minha unidade federativa. E aqui, ó, é opcional, mas eu vou abrir aqui, ó, é qual campo de informação eu quero trazer. Se eu não selecionar, ele vai trazer todos os campos aqui. Então, todos esses campos aqui, eles são do atributo da minha unidade federativa, então do meu polígono. Se eu quiser, por exemplo, trazer algum atributo só, eu seleciono o atributo aqui. Se eu deixar isso daqui em branco, ele vai trazer todos, tá? E aí eu clico em executar. Ao clicar em executar, ele vai me dar essa camada unida. E agora, se eu observar aí a camada, eu não tinha essas informações, ó. Então, a partir daqui, ó, então, código UF, ele uniu por localização, ó. Então aqui ele trouxe o nome do estado, então eu só tinha o nome da capital Rio Branco, ele trouxe o nome do estado Acre, então o nome da unidade federativa, Manaus, Amazonas, Belém, Pará, tá? Então informação que anteriormente eu não tinha, como a minha região, a minha área em quilômetros quadrados, né? Então aqui o caso da área em quilômetros quadrados não vai ser do município, da capital, e vai ser sim do estado, mas eu fiz aí essa união, tá? Então ele faz isso, então ele reconhece aqui, então aqui eu tô com esse ponto, né? Então na verdade o ponto era esse, não unido, e ele tem a camada aqui de baixo, então ele pega esse atributo, ele reconhece, né, que eu tenho essa união, e aí ele faz aí essa junção, essa associação. Aqui ainda em gerenciar dados eu tenho o meu reprojetar camada, então é onde eu seleciono aí a minha camada e faço a reprojeção dela, então que tem a minha unidade federativa, o CRC de origem que eu vou colocar aqui, nesse caso aqui eu vou colocar o South America Albers, né, que é um tipo de projeção aqui que eu tenho, que ele é em metros, mas ele representa aqui a área do Brasil todo. Então, no exemplo anterior lá que eu falei, a gente estava trabalhando, porém era em graus, né? Nesse caso aqui já muda, né? Que eu começo a trabalhar em graus utilizando esse sistema de coordenada aqui, né? Esse chamado South America Albers Weekly Area Conic, tá? Então aqui eu tenho a representação. Então aqui eu faço reprojeção da camada, tá? Então eu sabendo aí qual que é o local, se eu quero transformar, por exemplo, de uma coordenada que eu tenho expressa em metros para a unidade geográfica, né? Então isso daí é tranquilo. Então eu pego, por exemplo, eu tenho uma coordenada ali, Sirgas, na zona UTM 23S, e eu jogo ela só para Sirgas numa coordenada geográfica. Quando eu vou fazer o processo ao contrário, se eu tenho, por exemplo, em Sirgas e eu quero reprojetar para uma unidade em metros, é aconselhável que nós utilizamos aquele sistema de projeção, né? 22S, 23S, aquele UTM. Como o Brasil, ele tá aqui, ó, deixa eu até ver se eu acho que, ó, eu tava aqui com o Albers, eu vou colocar aqui, ó, grid UTM Brasil SHP. Vou colocar para baixar aqui, ó. Grid UTM Brasil SHP. Vamos ver se a gente acha algum disponível aqui. Eu lembro que tinha um do ArcGIS aqui, ó. Deixa eu ver se ele abre Shapefile. Que aí eu mostro para vocês essa representação aqui dos meus grids, ó. Ele não vai, eu não vou conseguir jogar no QGIS, mas aqui já dá para mim ter uma ideia, ó. Então cada uma aqui, ó, o Brasil, ó,
a gente está separado em todos esses grids aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, se eu estiver trabalhando aí com uma área, deixa eu ver se faz o download aqui, Shapefile. Ele vai fazer o download, sim. Então, vai fazer aqui meu download do meu Shapefile. Eu vou jogar isso daqui dentro do QGIS que fica melhor para mim explicar. Então, vou extrair esse meu arquivo shape e que eu vou jogar o meu shape aqui. Beleza. Ó, eu vou jogar ele até aqui por cima. Então, deixa eu só tirar esse fundo aqui, deixar sem preenchimento. Ok, beleza. Então aqui, ó, o Brasil a gente vê, né, que ele tá representado aqui em diversas zonas UTM, né? Então, por exemplo, ó, se eu pegar essa daqui, ela vai ser a minha zona 24, tá vendo? 24, e nesse caso aqui onde eu peguei ela tá no norte, então a gente tem algumas aqui que estão no norte, então todas essas daqui são representação norte, aqui elas são representação já no sul, tá? Então eu tenho aqui representação no sul. Então aqui ó, eu tenho a minha zona 24, então eu parto aqui da 24, aqui eu tenho 23, aqui eu tenho 22, aqui eu tenho 21, 20, 19, tá? Então, a hora que eu for fazer a reprojeção, se eu estiver trabalhando com uma área, por exemplo, que está aqui nessa região, eu tenho que fazer a reprojeção dela para a zona 22, tá? Então, eu faço a reprojeção dela para a zona 22. Como aqui eu fiz de todo o Brasil, ele pega diversas áreas, o recomendado é utilizar aquele Albers, tá? Mas quando eu estou trabalhando em uma faixa específica, eu utilizo essa daqui que eu